meditação no texto sagrado. No livro de Hebreus, nós estamos nesse tema, olhando firmemente para Jesus, o autor, obrigado querido, o autor ou o líder e aperfeiçoador da nossa fé, o autor ou consumador da nossa fé. Os nossos irmãos hebreus que tinham sido salvos em Cristo Jesus, aqueles judeus que haviam crido em Cristo como Senhor Salvador de suas vidas, estavam passando muitas lutas. E o que eles deveriam fazer em meio a todas essas lutas? E o que é que eu e você devemos fazer em meio a toda a luta? E a luta deles era maior do que a nossa. Estavam passando uma situação muito difícil. E o autor de Hebreus, então, que nós desconhecemos, não sabemos quem é, ele fala para os irmãos: olhem firmemente, ou olhem unicamente. Outra tradução vai dizer, e também está certo, olhando unicamente para Jesus, não olhando para mais nada, unicamente para Jesus, o autor, o líder e o consumador da nossa fé. E vimos na semana passada como ele falou para olhar para Jesus, esse que é o Todo-Poderoso, e hoje ele vai falar para mim e para você, para contemplar a salvação de Jesus, para juntos contemplarmos essa salvação. Esses irmãos estavam passando por uma dura perseguição e eles ficaram profundamente abatidos na sua fé, e eles estavam de alguma maneira, como todo ser humano faz, em meio às lutas, buscando algum tipo de alívio. E o alívio para eles seria voltar para o judaísmo. Lembra? Eles eram judeus. O alívio deles era voltar para o judaísmo, voltar para o culto do Antigo Testamento, enfim, toda essa situação do judaísmo, porque eram os próprios judeus que em parte faziam perseguição contra eles. E essa perseguição que eles estavam sofrendo, eles estavam perdendo os bens financeiros, estavam sendo espoliados, tendo suas casas invadidas e roubadas, seus bens furtados, correndo risco de morte, enfim, eles estavam passando uma situação muito dura. Por isso que eu digo que a situação deles era pior do que a nossa. Eles estavam debaixo de uma perseguição intensa, porque haviam crido em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e tinham abandonado o judaísmo, tinham visto que o judaísmo do Antigo Testamento era sombra daquelas coisas reais, Cristo Jesus e tudo que Ele fez, que deveriam vir. E eles abrem mão do judaísmo e vão para Cristo Jesus, crendo no Senhor da glória como Messias, como Salvador. E agora eles estão sendo forçados, literalmente, para voltarem para o judaísmo. E com toda essa situação, eles começaram a perder a visão de quem é Jesus e da obra maravilhosa dele, da sua redenção, da sua morte e ressurreição, da sua glória. Eles começam a perder a visão de Jesus. Por isso que nos 3 primeiros versículos desse livro, o autor de Hebreus traz 7 atributos ou 7 características da pessoa de Cristo Jesus. Ele imediatamente coloca os olhos deles em Cristo Jesus, o Senhor, e vai dizer que Ele é o Filho. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Filho, o qual fez herdeiro de todas as coisas. Então Ele é o Filho, Ele é a expressão exata do Pai Celestial. Ele também é o herdeiro, Ele é dono de tudo que existe nos céus e na terra. E Ele também vai dizer que Jesus é o Criador, por meio de quem criou todas as coisas, não apenas o Filho, e naturalmente sendo o Filho o herdeiro, e não apenas o herdeiro, mas aquele que fez todas as coisas, mas aquele também que sustenta todas as coisas, e Ele é o resplendor da glória. Isso é tudo da majestade de Deus, que é possível um ser humano ver. Nós vemos em Cristo Jesus. Até os serafins, perfeitos, os seres mais perto, mais próximos da glória de Deus, não podem olhar a Deus diretamente. Não conseguem. Eles têm 6 asas. Deus já os criou para estarem perto dele, de forma mais precisa, de forma
ser criado que possa suportar a glória dele. Então já os cria com 6 asas, com 2 eles voam, com 2 eles cobrem os pés e com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não conseguem ver a glória do Senhor. E o texto diz que o Filho também fez a purificação dos nossos pecados, ele é o perdoador. E aí ele termina dizendo que o Filho está sentado à destra da majestade de Deus, ele é o Rei. Então, em 3 versículos, você imagina, em 3 versículos, 7 características, 7 atributos de Jesus. E hoje ele vai nos fazer olhar para a cruz de Cristo. Eles tinham perdido a visão de Jesus, então imediatamente ele os leva a ver Jesus e vai fazê-lo durante todo o livro, mas imediatamente parece que ele dá uma injeção muito forte do conhecimento do nosso Senhor Jesus, e logo em seguida ele vai continuar nisso, mas ele vai chamar os irmãos a olharem para a cruz. Olhem para Cristo, olhem para aquilo que Cristo fez por você na cruz. É isso que você deve fazer em qualquer circunstância da sua vida, em qualquer tribulação, em qualquer sofrimento, em qualquer momento, seja ele acima das montanhas ou no mais profundo dos vales. Olhe firmemente, unicamente para Jesus, saiba quem Ele é, olhe para Ele, veja sua glória, seu poder, mas também olhe para a cruz, olhe para a cruz de Cristo Jesus. E no capítulo 2, versículo 14, é o texto da nossa meditação dessa noite. O texto diz assim: visto portanto que os filhos, isso é nós, os cristãos, os nascidos do Espírito, o povo de Deus verdadeiro, não cristão nominal, mas aquele que é nascido de novo, visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho Jesus também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só desta maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Esse texto é riquíssimo, irmãos. Há tanta beleza, tanta riqueza nesse texto. E o texto começa nos dizendo que a salvação dependia da identificação. A salvação dependia da identificação. Porque Deus lá do alto não chegou e perdoou o pecado de todo mundo. Na verdade, ele poderia chegar lá e dizer assim: olha, todo mundo aí que é pecador aí, olha, eu estou perdoando o pecado de todos vocês. E o texto vai nos responder que não poderia ser assim. Porque, visto portanto que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho, Jesus, também se tornou carne e sangue. Aqui está o porquê da encarnação. Porque Cristo Jesus encarnou. Na criação, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele fez filhos que deveriam estar com Ele, amá-lo, alegrar-se nele e governar o mundo ao seu lado. Esse era o plano perfeito de Deus. Pessoas
de Deus em nós. E infelizmente, o pai do pecado é o diabo. E ao pecarmos, adquirimos a sua natureza e nos tornamos escravos das trevas. Por isso que a Bíblia vai falar que todo aquele que ainda não está em Cristo é filho do diabo. Por quê? Porque tem a mesma natureza pecaminosa dele. A mesma natureza pecaminosa. E o que Deus faz quando isso acontece? Jesus se fez como nós. Jesus é tudo que o Pai desejou que fôssemos. Ele viveu o que Deus planejou para nós, um ser humano perfeito, sem pecado, mas ao mesmo tempo Deus, o Criador, o Juiz, que tem autoridade para nos substituir no juízo e nos dar a vida eterna. Por isso, Jesus nos resgata. Ele nos dá seu Espírito, que nos dá a natureza divina e nos restabelece ao ideal de Deus. Por isso Cristo Jesus veio, para ser semelhante, como o texto diz, a mim e a você. Porque se o diabo derrotou um homem, um ser humano, agora um ser humano deve morrer e vencer o diabo e salvar o próprio ser humano. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse é o grande mistério da encarnação, de Cristo vindo se fazer carne. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Todos nós temos semelhanças, sentimentos, corpo, alma, enfim, nós somos iguais a Adão. Mas agora o texto nos leva a uma outra possibilidade. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Aqueles que foram nascidos do Espírito, os cristãos, eles devem ser como o celestial. E ele finaliza dizendo: e assim como trouxemos a imagem do terreno, do que é terreno, de Adão, devemos também trazer a imagem de Jesus, o celestial. Paulo está escrevendo isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 49. Veja, Adão é o cabeça de toda a humanidade. Sua decisão influenciaria todos nós. Adão, um ser humano de carne e sangue, pecou, e todos os seres humanos também pecaram. Seus pecados são os nossos pecados, suas maldições são as nossas, e a sua morte é a nossa morte. Aquilo que aconteceu com Adão, aconteceu com todos nós. Assim como Adão fez, assim fizemos todos nós. Todos nós morremos em Adão, porque todos nós também pecamos. A morte passou a todos os homens por um único homem. Assim também a vida passa a todos os que creem através de Cristo Jesus, o segundo Adão. O segundo Adão. Adão quebrou a aliança com Deus e colocou-se como Deus da sua própria vida. Tornou-se escravo do pecado e se aliou a Satanás como seu mentor. Assim todo ser humano fez. Essa é a realidade que nós vemos do ser humano. Mas Jesus participa da nossa realidade para nos salvar. A encarnação, Ele veio, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Paulo vai dizer que Ele se esvaziou, lá em Filipenses, que Ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, e se fez carne, e em figura humana se tornou servo, se tornou escravo, e foi fiel até a morte de cruz. Por isso Deus
toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas veja o grande amor que Ele tem por mim e por você. Veja o grande amor, Ele se identifica com as nossas realidades, com os nossos sofrimentos, tendo as nossas emoções. Ele nos substitui naquela cruz, voluntariamente, e tem a vitória na sua ressurreição, porque quando Ele ressuscita, Ele destrói o pecado, a morte e o diabo. Mas lembre como o livro começa: o Filho, a expressão exata do Pai, Ele que é o herdeiro de todas as coisas, Ele tem tudo o que existe nos céus e na terra. Veja que a encarnação, a identificação de Cristo comigo e com você, irmão, não tem nada mais poderoso do que isso, porque não é uma identificação do humano com o humano, não é uma identificação de uma pessoa para outra pessoa meramente, mas o próprio Deus, o dono de tudo, o Filho de Deus, aquele que é igual ao Pai, aquele que é a expressão do Deus vivo, do Deus invisível, o Criador do universo, o resplendor do próprio Deus, o brilho da glória de Deus, veio até nós, aquele que sustenta toda a vida, aquele que é dono de todos os anjos, serafins, querubins, arcanjos, anjos e demônios, céu e terra, Ele que tem tudo sob seu poder, a tudo controla, tudo pertence a Ele, e Ele sustenta todas as coisas. Ele se identifica conosco, irmãos. Ele que é o perdoador, que derrama o seu sangue naquela cruz e senta no trono da glória. É Ele que se identifica conosco. Como eu disse, não uma identificação de um pecador com um pecador, de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher. É a identificação de Deus com o ser humano. Não existe nada disso em canto nenhum desse mundo. As religiões, as 11.000 religiões, estão sempre em busca do favor de Deus, de se aproximar de Deus, de ter sossego de mente, da culpa, da condenação, do pecado, tentando trazer um tipo de paz para dentro de si mesmo. E quando nós vemos a história da humanidade, vamos ver que a política e a religião sempre estão andando de mãos dadas e fazendo coisas em muitos momentos terríveis. Mas agora o que temos é em Cristo Jesus. Deus se identifica com a sua realidade, meu irmão. Ele sabe exatamente o que você pensa, Ele sabe exatamente o que você sente. Ele passou também pelas mesmas coisas, Ele passou pelas mesmas dores, Ele teve dor de cabeça, Ele sofreu todas as coisas que nós sofremos. A Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele sentiu frio, Ele sentiu calor. Na cruz Ele disse: eu tenho sede. Ele tem fome, vai até a fogueira para comer, não tinha comido nada no café da manhã. Ele sabe o que exatamente nós sentimos quando estamos em lutas. Ele chora diante de Jerusalém, diante daquela situação toda, onde eles estão negando a Deus na sua religiosidade, naquele judaísmo vazio. A Bíblia diz que Jesus chorou, mas não foram lágrimas que caíram dos seus olhos. O texto nos diz no grego que ele gritou de tanto chorar, ele desatou a chorar, foi abandonado, sentiu-se só, suou sangue, tamanho medo, pavor que sofria, naquela angústia de receber sobre si mesmo o pecado. Veja tudo aquilo que você sente, tudo que você passa. Ele conhece, Ele entende, Ele vivenciou, Ele sofreu muito mais do que você. Isaías vai dizer que Ele é um varão de dores. Ele sabe o que é padecer. Não existe nada que você padeça que Ele não conheça na sua própria carne, na sua própria pele. Ele conhece você, Ele sabe
de vocês se identificou conosco, plena e perfeitamente. Ele sabe que é ser sem teto. Senhor, servir-te-ei por onde quer que fores. Olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm buraquinhos onde elas se enfiam lá, ficam com seus filhotes. Não tem onde dormir, não. Não tem onde encostar a cabeça. Ele sabe o que é dormir na rua. Ele foi humilhado. Ele foi o mais rejeitado, injustiçado de todos os homens. Ele não teve dores. Ele era o varão de dores. Ele se identificou conosco. Isso revela o grande amor que Ele tem por você. Quando você ora, Ele sabe do que você está falando. Ele só não sabe de uma coisa, que é pecado. Ele não sabe. Mas Ele sabe de tudo que você vai dizer na oração. Não porque simplesmente Ele está te ouvindo, mas porque Ele viveu a mesma coisa. Ele passou pelo mesmo sofrimento. Um Salvador eterno nos trouxe uma salvação perfeita, definitiva e eterna. Veja se existe alguma pessoa ou ação mais grandiosa, mais poderosa do que essa, do próprio Deus se identificar conosco, enxergar toda a vida por meio da cruz de Cristo. É o que aqueles irmãos deveriam fazer, e é também o que nós devemos fazer, viver como filhos, viver como o Filho de Deus viveu. Viver expressando a imagem de Deus por meio do poder do Espírito Santo, porque não foi isso que Cristo veio fazer. Fomos criados à imagem de Deus, perdemos essa imagem por causa do pecado. Ele se identifica conosco, se faz homem como nós, e então restaura essa imagem nos filhos de Deus. Então você deve viver, e a imagem de Deus deve ser expressa através da sua vida, em palavras e ações. As pessoas devem ler e dizer, realmente esse é o Filho de Deus. Porque é costume então, as pessoas dizerem, né, no geral, eu também sou Filho de Deus. Mas a imagem e semelhança de Cristo na sua vida, ser como Filho de Deus, esse é o ver a vida assim, por meio das Escrituras, obviamente, ter lentes espirituais, enxergar a vida a partir desse prisma. Veja como o pecado é o mal supremo, irmão. Porque não tem jeito de um anjo vir morrer por nós, não tinha jeito de um outro ser humano morrer por nós. Não havia e não há nada que o ser humano possa fazer para cancelar o pecado. O pecado é o mal supremo, poderoso e destruidor, a ponto do Filho de Deus ter que enfrentá-lo. O próprio Deus tem que enfrentar o pecado. Se todos os anjos dos céus, e eles são os bilhões de bilhões, talvez trilhões de trilhões, um mar de anjos, eles sucumbiriam ao peso de uma única mentira. Porque em um pecado, por menor que ele pareça ser, por mais inofensivo que ele pareça ser, está contido nele todo o mal do universo. O pecado é tão terrível que foi o pecado que fez o diabo ser diabo. O pecado é o mal que a tudo deixa em profundas trevas, destrói tudo, acaba com tudo, aniquila tudo, irmãos. Por isso que nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos jogar com o pecado, seja ele pequeno ou grande, porque no pecado, ainda que pequeno, assim como o deserto é feito de grãos de areias e é mortal, assim também no pecado contém-se todo o mal e a destruição de toda uma vida. Como Sansão, que sua queda se deu no momento que ele pega aquele pequeno favo de mel e ele quebra a aliança com Deus, porque aquele favo de mel estava na carcaça de um leão morto.
E ele não poderia tocar em nada que fosse morto, porque ele era consagrado a Deus. Naquele instante que ele faz aquilo, naquela atitude parece tão inofensiva, ali ele começa e quebra a aliança com Deus. E dali ele vai quebrar a aliança com Deus. Se souber, se ele imaginasse que ele ia morrer debaixo de pedras, soterrado, cego, humilhado, escravizado, e que tudo começou com um pequeno favo de mel, mas que por trás daquele favo de mel estava toda a sua consagração a Deus, estava a sua santidade, sua aliança com Deus. E o diabo sempre tem um favo de mel para te entregar, tem sempre uma mordida numa fruta para te oferecer. Imagina, naquela mordida está contido todo o mal que você vê no mundo inteiro. Fiquei impressionado vendo eu não lembro que país da África foi, eu não lembro se foi no Congo, mas teve uma guerra civil onde as pessoas queriam matar uma outra tribo, entre tribos, uma outra tribo queria matar a outra, e para não gastar munição, eles chegavam em cima de uma ponte e iam jogando os inimigos de cima da ponte, e eles caíam no rio embaixo, e o rio estava repleto de crocodilos, cada um de 6 metros de comprimento, cada um pesando mais ou menos 1 tonelada, cada crocodilo. E a partir dali, esses crocodilos ganharam o hábito de comer pessoas, e aquelas comunidades, a guerra já acabou, essas comunidades viram o pânico daqueles crocodilos enormes que estão ali se alimentando de pessoas. E aí um grupo de pessoas que andam de caiaque e tudo, aventureiros, eram 3, um deles morreu inclusive comido por um crocodilo do rio. Veja a maldade do ser humano, todo o mal do ser humano, toda a maldade humana estava contida naquela mordida, naquela fruta. É tudo que você vê de maldade no mundo iniciou-se numa atitude tão pequena. Isso não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Nele, assim como numa semente de uma árvore, está contida uma floresta inteira. Então não brinque com ele. Não brinque com o pecado, seja ele qual for. Não dê liberdade a ele. Passar toda a angústia que Cristo passou, a ponto de suar sangue e sentir tristeza até a morte. Isso é enfrentar o pecado, isso é enfrentar a morte do pecado. Isso foi receber o preço da nossa destruição que nós mesmos produzimos. Veja, o pecado é tão maligno que apenas o próprio Deus, o Santo Deus, o Todo-Poderoso Deus poderia enfrentá-lo. Jesus substituiu, assumiu o lugar de todo aquele que Ele salvou, salvando-os definitivamente e eternamente. Como diz Hebreus capítulo 7, versículo 26, mas visto que Jesus vive para sempre, porque a sua salvação é eterna, porque Jesus vive para sempre, você está salvo enquanto aquele que te salvou estiver vivo. Então, como Jesus vive para sempre, por quê? Porque Ele é o Filho de Deus, Ele é eterno. Mas visto que Jesus vive para sempre, seu sacerdócio é permanente ou é eterno, portanto Ele é capaz de salvar de uma vez por todas. Como é que você foi salvo? De uma vez? Ou de uma vez para sempre? Por isso que não dá para acreditar que alguém perde a salvação. Porque quando Ele te salvou, e ponto. E Ele vai guardar você, Ele vai lutar junto a você, Ele vai prover, Ele vai proteger, Ele estará ao seu lado em todo momento, vai guardar você, vai te apresentar pulando de alegria na presença do Deus glorioso. Ele é capaz de salvar de uma vez por todos aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. Está vendo porque a salvação é para sempre? Está vendo porque o que Cristo está fazendo agora?
O dia que você estiver morrendo, Ele vai intercedendo por você. Ele vive para interceder por você. O cuidado, a proteção, a provisão de Deus sobre a sua vida. Por isso que o maligno não pode tocar você. Porque é Ele que está zelando, velando, cuidando por você, da sua vida. Olhe firmemente para a cruz, olhe firmemente para Jesus, ao olhar para Cristo, vendo quem Ele é, tudo que Ele fez. Você agora vê que as suas tribulações estão sob a soberania de Deus, o controle de Deus, seja enfermidade, seja problema, seja o que for. E você vai passar por essa tribulação, meu irmão, olhando firmemente para Ele, sem se desviar, sem abandonar Cristo. Porque se Ele te salvou, Ele vai guardar você até o fim. Amém? Amém. Porque Ele não morreu em vão naquela cruz. Ele morreu e vai sustentar você até o último dia. Eu estou com você, disse Jesus, até o fim. Até o fim. E tendo amado os seus, os amou até o fim. Que lindo olhar para Cristo. Veja que quando você, diante de uma luta, de um problema, você para diante de um texto desse e lê, e fica diante de um texto desse, e lê ele devagar uma vez, e lê ele devagar 2, 5, 10 vezes, olhando para esse texto, e meditando nele. É isso que vai fortalecer a sua vida. É isso que vai fazer você se levantar, se erguer e voltar a trabalhar. E fazer as coisas que você tem que fazer. Porque você vai ver que tem alguém que ama você. E que está lutando por você. E junto a você. E não vai te deixar cair. Amém? Que coisa extraordinária. Pelo amor de Deus, tem gente que vem das tribulações olhando para qualquer coisa. Ai, deixa eu olhar. Ai, eu estou precisando levantar meu ânimo. Meu amigo, se isso aqui não levantar sua fé, seu coração, nada irá. É de um sumo sacerdote como Ele que necessitamos. Pois Ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha do pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar mais alto de honra. É desse sumo sacerdote, daquele que se colocou entre você e o Pai Celestial. É dele que você necessita. Jesus conhece e sofreu as suas realidades, suas dores e lágrimas, doenças e tormentos, sofrimentos e angústias, culpas e medos, desesperos e desistências. E esse que se dedicou por você, ele destruiu o diabo. Vamos voltar para o nosso texto do começo? Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim Ele poderia morrer, e somente a morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Ele não deu golpe no diabo. Ele não deu pescoção no diabo. Ele não deu chega para lá no diabo. O texto diz que ele destruiu o diabo. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele faz aquilo que é impossível para mim e para você fazer. Como você vai enfrentar o diabo? Como você vai enfrentar um anjo? Não tem como você fazer isso. Não existem palavras, argumentações, obras. Não existe uma arma humana. Você não atinge um espírito, porque os anjos são espíritos. Você não atinge um espírito com um tiro, com uma facada, com um canhão, ou seja lá o que for. O que você ia fazer? Não tinha o que você fazer. Mas Ele fez aquilo que era impossível a você.
Ele destruiu o diabo naquela cruz. Glória a Deus. Teu inimigo, aquele que te odeia, aquele que se pudesse te levava para o inferno, te mataria hoje e te arrastaria para o inferno hoje. Mas ele não pode. Por quê? Porque Cristo o destruiu. Cristo o destruiu. Jesus destruiu o diabo e a morte. Deus em breve, diz Romanos 16:20, esmagará Satanás sobre os vossos pés. Que texto maravilhoso. Cristo naquela cruz, quando morreu, ele desarmou, vai dizer Colossenses, completamente o diabo, expondo no triunfo. Essa triumbere, a palavra grega aqui, que significa um general de guerra que tinha conquistado um país ou uma região, e ele tinha vencido aquele exército inimigo, e agora todo esse exército inimigo que sobreviveu está acorrentado, e vem esse general para se apresentar ao imperador, para ser coroado pelo imperador, para ser enriquecido pelo imperador. E lá vem esse general montado num cavalo branco, e ele vem vitorioso, poderoso, e as multidões louvando, jogando flores e pétalas de rosa sobre ele. E ele vem, o seu exército está atrás, homens de guerra que batalharam, que venceram junto a esse general. E lá no fim, estão todo aquele restante de guerreiros que foram vencidos na batalha, os inimigos. E ali, quando aquele general se aproxima e chega ao imperador, o imperador coroa, e o abraço deixa, e então todo aquele exército que vem junto também é enriquecido e abençoado pelo imperador, e todos os inimigos vão para o Coliseu Romano para serem comidos pelas feras, que é o inferno. Jesus é o nosso general. Você é o bom soldado de Cristo, e você está lutando uma batalha que já foi vencida pelo seu general. Isso não quer dizer que você tem que sair para lá de bermuda e camiseta no campo de batalha. Não, já está vencido isso aqui, eu vim aqui jogar bola. Não. Você deve estar revestido com toda a armadura de Deus. Estamos em uma batalha, mas a batalha já foi vencida por Cristo Jesus naquela cruz. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aquele que te amou te fez mais que vencedor. O triunfo é certo. Ele fez a sua igreja, o seu povo triunfar. Ele deixou Satanás sem poder sobre os eleitos. Cristo liberta os eleitos do império das trevas e os põe em segurança no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Eu lhes dou a vida eterna, disse Jesus, em João capítulo 10, versículo 28. Jamais perecerão, e ninguém arrebata essas ovelhas das minhas mãos. Que coisa maravilhosa é esse versículo da segurança que temos em Cristo, para que destruísse esse verbo usado aqui, catargel, que diz que Jesus destruiu o diabo, que é o texto que nós lemos, é deixar o diabo inoperante, indolente, inativo, privado de força e influência, sem poder. Ele não tem mais nenhuma eficácia. Ele aboliu e anulou a força do diabo sobre sua vida. Então você não precisa de oração forte. Porque a sua oração é tão forte como a minha. A minha oração pode mais alguma coisa do que Cristo fez na cruz. A oração de um homem pode alguma coisa mais do que Cristo fez na cruz. A cruz de Cristo precisa de ser acrescentada, o sacrifício de Jesus, a vitória de Jesus precisa de algum acréscimo que eu ou você, ou qualquer ser humano nessa terra possa fazer. Ele já fez a coisa. Olhe firmemente para Jesus.
o autor e consumador da sua fé. Pare com essa bobagem. Eu vou procurar um profeta. Eu quero que o profeta olhe por mim. Eu quero, eu quero saber o futuro. Quer que adivinhe as coisas para mim. Para com isso. Para com isso. Vai orar a Deus. Vai parar diante das Escrituras Sagradas. A sua fé vai crescer aí. Não é você ouvindo eis que te digo que vai crescer a sua fé. Sua fé tem que estar apoiada não no eis que te digo, mas sua fé tem que estar apoiada nas Escrituras Sagradas. Sua fé tem que estar apoiada na Palavra de Deus, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz. E aí que tem que estar apoiada a sua fé. Porque a fé vem pelo ouvir o profeta, eis que te digo. Mas o texto diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Vai os pés da cruz. Vai para os pés da cruz. Mais fácil é ir atrás do profeta. Mais fácil é ir atrás de alguém que quer enganar, que quer dizer alguma coisa, que sabe ler os trejeitos de uma pessoa quando está triste, quando está não sei o quê. É mais fácil ir para isso. Vai para os pés da cruz, vai crescer na fé. É o que o autor vai nos chamar aqui em instantes. Ele perdeu toda a influência, o diabo perdeu todo o poder, controle, domínio, senhorio sobre os verdadeiros cristãos. Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é infinitamente maior em nós. O mundo jaz no maligno, mas os filhos de Deus andam no Espírito. O mundo vive sob a mentira do pai da mentira, mas os filhos de Deus têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor meditam dia e noite. É aí que a tua fé vai crescer. Aí que a tua alma vai ser restaurada, porque a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, restaura a alma. O mundo cumpre a vontade, segue na direção do príncipe das trevas, mas a igreja não se conforma e é transformada e experimenta boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente assim Jesus poderia morrer, sendo semelhante a nós, e morrer, e somente ao morrer, destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Somente ou só desta maneira, Ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo poder ou pelo medo da morte. Somente Jesus, somente Cristo tem o poder da morte e da vida. Somente Ele. Não é o diabo. Jesus tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Quem tem autoridade é Ele. Ele manda. Ele não morreu na cruz para dividir o poder com ninguém. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ok? Ele não morreu na cruz para ficar. Não, você fica com esse pedaço, eu fico com esse aqui. Não existe isso. Ele domina, Ele é Senhor. Ele decretou quando, como e onde seus filhos partirão para a eternidade. Por isso o cristão perdeu o pavor da morte. Quando é que eu vou morrer? Está nas mãos do meu Senhor. Como eu vou morrer? Está nas mãos do meu Senhor. Em que lugar eu vou morrer? Está na mão dele. Do que eu vou morrer? Está na mão dele. Tudo está na mão dele. Não é o diabo que levou o irmão. O diabo não tem poder para levar cristão algum, verdadeiro não. O dia da sua vinda e o dia da sua ida é determinado pelo Senhor. Você não precisa ter medo da morte. Se você é um cristão verdadeiro, você não precisa ter medo da morte. Agora, a morte é um pavor para aquele que não é um cristão. Isso não indica que o cristão deve enfrentar a morte. Não, agora eu não tenho medo da morte. Agora eu vou botar os peitos da minha filha em super-homem. Pronto. Eu vou botar os peitos e vou parar a bala no peito. Não é verdade. Não é isso. Não tentarás. Lembra? Está vendo a Bíblia lá? Ela te equilibra, né? A gente já vai para o extremo. Pronto. Virei um X-Men. Agora eu vou botar para rachar. Não. A
Aí a Bíblia já te traz de novo para outro canto e diz, olha, e o Filho de Deus, e o solo que o diabo citou para Jesus lá na tentação, não estava correto. Atira-te daqui para baixo, porque está escrito, estava certo o texto, dentro do contexto, tudo certinho. Aos teus anjos darás ordem a teu respeito, para que te sustentem tuas mãos e não tropecem com teus pés em pedra. Perfeito! Citou o texto certinho, não errou em nada. Apenas uma coisa, não tentarás o Senhor teu Deus. Você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do Covid. Posso ouvir um amém? Amém. Ô Jesus, daqui tem um salvo. Você não precisa ter medo dessas coisas. Não precisa ter medo, porque Cristo é o seu Senhor. Isso não quer dizer que você vai ser imprudente. Agora eu não uso mais máscara, porque eu não tenho medo da morte. Eu não lavo a mão com álcool em gel. Eu agora vou abraçar todo mundo na rua. Não é isso. Você vai continuar usando máscara, você vai continuar passando álcool em gel, você vai manter o distanciamento. Você não vai se atirar dali para cima, né? Dali para baixo. Você vai se guardar. Isso não anula a soberania de Deus. Mas Deus está cuidando de você. E você não precisa ter medo da morte. Não precisa ter medo da morte. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus por isso. Agora a pergunta surge: se Cristo destruiu o diabo, então por que os irmãos hebreus estavam sendo vencidos? Porque eles estavam enfraquecendo a fé. Pastor, olha isso, tudo que foi dito até agora mostra que a gente vai ter uma vida poderosa, vai ter uma vida cheia da glória de Deus. E é verdade. Mas por que eles ainda estavam sofrendo lutas, tentações? Alguns estavam tentando desistir da fé. É porque Satanás, irmão, trabalha por meio das tentações. Ele quer conduzir você ao pecado, como ele tentou o nosso Senhor Jesus. Ele vai também trabalhar com as ilusões. Ele quer fazer que você acredite que o trabalho, que o estudo, que os prazeres, que as instituições, que os momentos ou qualquer outra coisa são mais importantes que a glória eterna. Ele não quer que você viva pela fé, mas por aquilo que você vê. O oposto da fé é ver. Paulo diz: nós não vivemos pelo que vemos, nós vemos pela fé, por aquilo que Cristo Jesus fez na cruz. O diabo mente. Ele quer confundir a verdade, ele quer relativizar a verdade, fragmentar e reduzi-la. Ele trabalha também com distrações. Ele quer tirar seu foco da pessoa e da obra de Cristo e da missão de Deus na sua vida, de pregar o Evangelho. Ele trabalha também com a intimidação, isso é com medo, com a vergonha da fé, com a humilhação, apontando fraquezas. Ele trabalha também com a desistência, com a covardia, com a frieza espiritual, com o retroceder na fé, com abrir mão da vida devocional, com deixar de pregar o Evangelho. Faça uma releitura da sua vida e veja se você encontra esses ataques do diabo contra a sua vida. E se encontrar, avance firmemente em direção às diretrizes que o texto sagrado nos mostra. 5 alertas diante de tão grande salvação: o seu chamado, o seu coração, o santo temor, a intrepidez, e você deve consagrar a sua vida. Diante disso que ele fala, que Cristo identifica, vence o diabo, destrói o diabo e te dá a segurança da salvação. Ele diz: portanto, irmãos santos, que participam do chamado celestial, considere atentamente Jesus. Você, meu amado irmão, foi chamado por Deus. Foi o próprio Deus que te chamou. Você não foi chamado por um homem. Você não veio para o culto por causa de um homem. Você não veio para o culto por causa de uma bênção. Você foi chamado pelo próprio Deus. Você é cristão por Deus. Você está na fé por Deus. Você obedece a Deus por Ele, por quem Ele é, pelo seu poder e graça. Você tem um chamado celestial. Você tem um chamado que está acima de tudo que possa ser aqui na terra, de toda e qualquer vocação que possa existir aqui. O seu chamado é
celestial, Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é maior do que tudo que possa existir aqui. Não há nada que você tenha nessa vida, não há nada que você possa conquistar nessa vida que seja maior do que aquilo que Deus já fez por você, o chamado que Ele trouxe na sua vida de ser o Filho de Deus. Você não pode ser nada maior do que você já é, um Filho de Deus. Então, olhe o seu chamado, porque o diabo vai tentar introduzir mentiras, dizendo para você que tudo que está por aqui é melhor e é maior, é mais importante, mais relevante, mais urgente do que o seu chamado, do que as coisas lá do alto onde Cristo está, do que o reino de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas te serão acrescentadas. A segunda coisa é o seu coração. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, estamos ouvindo a voz de Deus por sua palavra. Você abre a Bíblia, Deus fala com você. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Aqui o autor de Hebreus começa a tomar todo aquele período do deserto que o povo de Israel ficou desobedecendo ao Senhor. Versículo 10: por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar nos meus caminhos. Como é que seu coração endurece? Quando você se aparta da palavra de Deus. Quanto mais longe das Escrituras Sagradas você estiver, mais duro estará o seu coração. Seu coração, ele se quebranta diante da palavra, da voz de Deus. Quanto menos devocional você faz, mais duro você estará. Quanto menos você lê a Bíblia, mais duro você estará, mais desobediente você ficará. Por isso que a Bíblia vai nos dizer, Deus diz a Josué, e Deus vai dizer por meio dos seus profetas: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Ela é como um rio, e você uma árvore plantada junto à corrente das águas. Essa palavra é que vai fazer esse fruto aparecer. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de nós tenha um coração perverso e incrédulo que se desvia de Deus. É óbvio, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se afasta da palavra de Deus, quanto mais você desobedece, quanto menos você lê as Escrituras, quanto menos você medita nas Escrituras, mais perverso, duro, incrédulo e desviado será o teu coração do próprio Deus. Por isso esse pastor vive dizendo para você: está o seu devocional, está lendo a Bíblia, está se expondo às Escrituras. Meu irmão, não tem outro meio. Esse aqui é o meio, a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1, o santo temor. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos no descanso de Deus, isso é, na salvação eterna, temamos, para que nenhum de vocês pense que falhou. Portanto, esforcemos-nos para entrar nesse descanso, mas se desobedecermos, como no exemplo citado, isso é do povo no deserto, cairemos. Temor, o santo temor, esse temor de Deus, esse temor de cair no pecado, esse temor de brincar, de jogar com o pecado, esse temor de você olhar a sua vida e ver que a frieza está presente, e esse medo santo de se aproximar de Deus, e dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Quando você perde o temor, você se lança ao pecado. Quando você perde o temor, você vira um religioso. Você vive uma coisa durante a semana e vive outra coisa no culto de domingo. Quando você perde o temor, você fala palavrão. Quando você perde o temor, você vê filmes errados, você entra em sites errados, você ouve conversas erradas, porque você perdeu o temor.
Você perdeu o temor. Quando você perde o temor, é isso que acontece. Você começa a abrir sua vida para o pecado. E a Bíblia vai dizer: não deis lugar. Não deis lugar ao diabo. Enchei-vos do Espírito. Está vendo? Estamos numa batalha. Estamos numa batalha. Vencida, conquistada por Cristo. Mas estamos numa batalha. O quarto elemento que ele diz diante de toda essa bênção: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Ele está dizendo: cresça em Cristo Jesus, cresça na oração. O que acontecia no Santo dos Santos? O que acontecia no Santíssimo Lugar? Era um lugar de maior privilégio, era um lugar da presença de Deus, era um lugar da oração. Irmão, você quer permanecer firme? Você precisa levar a sério a oração. John Piper disse: se nós não oramos, nós morremos. Se nós não oramos, nós morremos. Você precisa desesperadamente da presença de Deus. Na presença do Senhor há abundância de alegria. Toda depressão, toda tristeza se vai porque você vai olhar unicamente para Ele. Você precisa de orar, você precisa dessa intrepidez, você precisa de intrepidez para a palavra, você precisa de se esforçar nas Escrituras. No Santo dos Santos, a profunda adoração. Estava dizendo para os adolescentes na sexta-feira: Deus habita no meio dos louvores. A presença de Deus, intrepidez, ousadia, liberdade para adorar a Deus, para orar, para ler a palavra, para buscar o Senhor. É isso que Ele está te chamando: cresça na fé. Cresça na fé. Você está passando por luta? O que Deus está te chamando? Cresça na fé. Está passando problemas, doenças, lutas? Deus está te chamando? Cresça na fé. Momento de luta, de tribulação, de tentação, de sofrimento, de doença, é momento de crescimento. É hora de crescer na oração, na adoração, na palavra, na santidade, em se apegar mais a Deus. Rapidamente, até os incrédulos, quando estão em tribulação, pedem oração. Não é verdade? Oram, comece a orar e pedir oração. Meu irmão, você, vê aqui o texto, nós devemos orar uns pelos outros, mas olha o texto sagrado aqui. É você que tem que ter intrepidez. Não existe que alguém vai fazer por você. Não. É bom que a gente compartilhe a palavra uns com os outros e enriquece, porque um vê uma coisa, outro vê outra. Show de bola. Mas é você. Tenha você intrepidez, ousadia, desembaraço, liberdade. É o que essa palavra significa. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, o novo e vivo caminho. Meu irmão, vai ler a palavra, vai orar, vai crescer na fé. E por último, capítulo 10, versículo 24: pensemos em como motivar uns aos outros. Você vai cuidar do seu irmão, e você vai ser cuidado pelo seu irmão. Nós podemos cuidar uns dos outros. Então, veja, as nossas atitudes são em relação a Deus, e Deus em relação a nós. Mas nós também temos atitudes em relação uns aos outros, de motivar uns aos outros. A quê? Ao amor. Ao amor. Amar uns aos outros, a ser cordiais, amorosos, carinhosos, respeitosos uns com os outros, e as boas obras, ajudar as pessoas que estão necessitadas, e não deixemos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia, e o dia com letra maiúscula, é a segunda vinda de Jesus, que o dia se aproxima. Que dia é esse? Da vinda de Cristo Jesus.
Veja que ele conecta a vinda de Jesus ao culto. Está vendo? Ele conectou o culto à vinda de Jesus. Você deve se reunir, não deve fazer como alguns que deixam de congregar, que deixam de se reunir. Pelo contrário, você vai encorajar os irmãos e vão encorajar uns aos outros, sobretudo, acima de tudo, porque aquele dia se aproxima. Aquele dia se aproxima. Meu irmão, que texto maravilhoso para mim e para você. Eu espero que esse texto venha sobre a sua vida como um martelo que esmiuça a terra. E rompa na minha vida e na sua vida. E nos anime a avançar com toda intrepidez, olhando unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor. Feche seu